Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Com muito orgulho que a gente vê uma plateia, e aí eu repito as palavras do senador Paulo Paim, numa sexta-feira, pela manhã, cedo, onde estamos todos aqui, ávidos por encontrarmos saídas para um cenário que não tem sido muito favorável para nós todos que compomos a categoria e a classe trabalhadora desse país. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, o presidente Bernardino, do Sintec, o senador Paulo Paim, a desembargadora Ana Paula, minha amiga e conterrânea Graça, da CUT, e o meu presidente, Wilson Vanderlei, da FENTEC, vice-presidente da CNPL, e a todos que aqui estão presentes. Esse evento, sem dúvida, poderá ser um marco, onde nós vamos encontrar saídas e, com certeza, senador, a esperança é que nos move e faz com que a gente acompanhe todos os passos que o senhor tem dado no país todo, relatando o cenário e as dificuldades que se encontram no Congresso Nacional, mas tenha certeza que todos nós estamos ao seu lado e vamos fazer coro, vamos engrossar e vamos nos mobilizar em busca de uma resistência, e não só resistência, de trazer alternativas para que a gente possa, de fato, construir um país cada vez mais democrático e melhor. A gente não pode falar daquilo que a gente gostaria de falar. A gente gostaria de estar falando aqui de que nós temos uma organização sindical consistente, fortalecida e que está preparada para esses desafios dessa ponte, desse precipício. Infelizmente, nós não temos essa unidade, nós não estamos num cenário fortalecido, mas nada impede de que, com a consciência do que está ocorrendo, com as informações que estão sendo dadas, a gente não consiga regimentar essa fortaleza e essa unidade que tanto é necessária para que a gente possa mudar esse cenário tão caótico que a gente está vivendo agora. Como? Conhecendo, vamos ver onde é que estão as principais ameaças e por onde é que nós devemos trilhar. A desembargadora Ana Paula trouxe aqui o negociado pelo legislado. A forma como está sendo vendido o negociado pelo legislado é dizendo assim: olha, eu quero fortalecer a negociação coletiva, eu quero trazer para o seio do país a democratização das relações de trabalho. Falácias e mentira, porque no momento em que o país está em crise, esse fortalecimento da negociação significa tão exclusivamente a manutenção por um emprego e não por um trabalho decente. A alegação de que, se não for aprovado o negociado pelo legislado, nós teremos um maior desemprego, é o desrespeito completo aos princípios constitucionais esculpidos na nossa Constituição Federal, que é da dignidade da pessoa humana. A partir do momento que eu tenho um trabalho como um direito fundamental, trabalho é aquele direito que traz a dignidade para a pessoa humana, você abrir mão de todas as conquistas e direitos que estão hoje no bojo da nossa legislação e trazer para os sindicatos o ônus de negociar a mera manutenção de postos de trabalho cada vez mais indecentes, mais precarizados, é trazer para o movimento sindical um encargo que nós não podemos aceitar. O negociado sobre o legislado é uma armadilha que está sendo posta na mão daqueles que detêm o poder da negociação coletiva para dentro de um cenário que, para poder existir um negociado pelo legislado, nós teríamos que ter a 158 aprovada. Não está se falando tanto de estar trazendo para o Brasil convenções internacionais, então que tragamos a Convenção 158 que proíbe a dispensa motivada, que regulamente, senador, dentro
atividade no país para que elas paguem mais. Quem mais demite, mais tem que pagar. A gente precisa da regulamentação do parágrafo 4º do artigo 239. A gente precisa da regulamentação da Convenção 158, que proíbe a dispensa imotivada. A gente precisa de uma lei contra práticas antissindicais. A negociação coletiva precisa que os entes estejam no mesmo patamar. Aqui já foi dito. Que patamar? Um patamar onde o dirigente sindical tem reduzido o seu número de dirigentes com estabilidade por uma jurisprudência formada dentro de um tribunal superior que precisa rapidamente rever o tratamento que está sendo direcionado às entidades sindicais de trabalhadores desse país, reduzindo a estabilidade do dirigente com interditos proibitórios que proíbem o nosso único instrumento de resistência, que é a greve ao capital, onde o Tribunal Superior do Trabalho, e aí eu divido um pouco da desembargadora, eu entendo que no momento onde o mundo capital está, se nós não assegurarmos uma fonte de custeio adequada, o movimento sindical não terá pernas de se sobrepor, de fazer qualquer tipo de batalha ou resistência à forma como está sendo constituído. Porque no sistema patronal há uma confusão da representação sindical com a operadora do Sistema S. A operadora do Sistema S hoje toda a capacitação e qualificação profissional é feita pelo próprio empresário. Como é que a gente tem ilusão de que enquanto isso não mudar, a nossa classe trabalhadora vai conseguir ter consciência política para enxergar o que está acontecendo? Se o próprio Sistema S, o próprio patrão, capacita, quando é que nessa capacitação ele vai falar da importância da associação ao movimento laboral, a importância de procurar o seu sindicato para poder saber quais são verdadeiramente os seus direitos? Tem que haver uma troca imediatamente desses papéis. A legislação getulista, que há pontos que podem ser e devem ser aprimorados, mas hoje é o que temos e temos que trabalhar com ela, prevê que a capacitação e a qualificação profissional, ela deve se dar pelo sindicato de trabalhadores e não pelo sindicato de patrões da categoria econômica, como está sendo feito hoje, e com a categoria econômica capacitando a próxima mão de obra contrária a qualquer mobilização social. Aí nós vamos viver, de fato, uma verdadeira apatia dentro da sociedade. Nós temos legislações que precisam, senador, serem aprimoradas. A gente tem aqui auditores fiscais, o SINAI está aqui presente, onde nós temos avanços na parte de saúde e segurança do trabalho, mas, infelizmente, o único momento onde o trabalhador é encaminhado para o seu sindicato é no ato da rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, é quando ele finda o seu contrato de trabalho. Ele já percorreu toda a sua jornada de trabalho sem ter tido o primeiro contato com o seu sindicato para saber do que é que ele tinha direito. Então, a partir do momento que a gente inovou no exame admissional, nos exames periódicos, nos exames demissionais, por que não submeter a assistência sindical no ato do exame admissional, para que aquele trabalhador iniciasse o seu contrato de trabalho tendo acesso às suas condições ali negociadas? Aí sim é o fortalecimento da negociação coletiva, porque eu, sindicato, terei a oportunidade de expor àquele trabalhador as suas condições de trabalho, os seus direitos no exercício daquela determinada atividade. Então precisamos rever, e essa questão legal também, de que o trabalhador, somente após um ano de trabalho, é que poderá gozar da assistência, a outra atividade não se dá com o trabalhador que tem mais de um ano de empresa. Aliás, se dá, mas é em menor número. 60 dados do DIEESE, 66,6% dos trabalhadores brasileiros não completam um ano de serviço. Ou seja, 66,6% trabalhadores brasileiros não têm sequer
fazer é de avançar na condição de... Eu gosto muito de citar, e participei do CONAMAT, recentemente, que ocorreu em Salvador, quando ele diz o seguinte: aquele corretor de imóveis que fica numa praça pública, sem ter qualquer tipo de atividade salubre ali, é sol, chuva, sem qualquer tipo de acesso a toalete, sem nenhuma condição mínima de higiene, saúde e segurança. Ele é um trabalhador análogo a escravo, porque ali não está sendo dado a ele aquela condição. Agora, o que foi precedido aqui a minha fala, quando ele fala, nós precisamos nos indignar com isso. Ao ver um outro recebendo esse tipo de tratamento, essa indignação precisa ser transformada em ação. A gente precisa fazer com que esse arcabouço que está vindo, uma avalanche que está vindo em torno contra a gente, para que a gente consiga entender qual é esse cenário e transformar essa indignação em ação, não só de resistência, mas de pressão por uma efetivação dos direitos sociais e garantias fundamentais que foram tão asseguradas para a gente. Algumas soluções a gente pode apontar. Eu acho que mudanças de comportamento nas prerrogativas sindicais podem nos auxiliar, tais como a questão de uma normatização contra atos antissindicais, contra práticas antissindicais, dariam ao movimento sindical uma maior fortaleza na sua atuação. Não faria agora a reforma sindical, entendo que a reforma sindical, quando realizada em momento de crise que nós estamos passando, seria um verdadeiro desmonte, é muito perigoso. Nós não temos hoje essa estrutura tão fortalecida a ponto de brigarmos por uma reforma sindical, mas aí a gente entende que há necessidade de que com esses sindicatos, eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse auditório são essa boa parcela do movimento sindical, podemos fazer uma unidade de ação em busca de verdadeiras mudanças que tragam o coletivo